E aí, concurseiro, simbora para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos fazer questões de administração financeira e orçamentária para o seu concurso do Instituto Federal do Sergipe, tá certo? Então eu vou deixar esse material aí disponível na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Não se esquece de deixar sua curtida no vídeo, sua inscrição no canal, tá bom? Então vamos lá. Bem rapidinho, né? Questão 2024. Então são todas questões da banca da Universidade Federal do Goiás, tá bom? Que é a banca que está organizando aí o concurso de vocês. Vamos lá. Ele é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do ente federativo. Ele define as metas, os objetivos e as diretrizes da administração pública. Aqui, metas, objetivos e diretrizes da administração pública, contemplando os investimentos e daquelas relativas aos programas de duração continuada. Ele é estabelecido por lei com vigência de 4 anos. 4 anos. Inicia-se no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato do seu sucessor. O texto refere-se a... Então, nosso gabarito aqui seria a letra A, ao plano plurianual, tá bom? Então, o que a gente tem para falar sobre o plano plurianual, né? Então, vai ser uma lei, né, que vai instituir o plano plurianual e vai... ser de forma regionalizada. Atenção às questões que ela pode botar centralizada, mas não. É de forma regionalizada. O que ela vai estabelecer? Vai definir aqui as metas, os objetivos e as diretrizes, certo? As diretrizes, objetivos e metas. Então você pode passar a prova lembrando do associar o DOM com PPA, que são diretrizes, objetivos e metas, tá certo? E também vai ter as despesas de capital e outras delas decorrentes, né? E também esses programas de duração continuada, tá bom? Então, quando a gente fala em PPA, Plano Plurianual, a gente vai ter, seria como lá em administração fosse nosso planejamento estratégico, seria para 4 anos. Ele começa no segundo ano do mandato do chefe do executivo e vai até o próximo mandato, até o primeiro ano do próximo, do subsequente, tá bom? Falou em LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, é 1 ano e meio. E a Lei Orçamentária Anual, que seria de 1 ano, que seria naquela parte de administração geral, nosso planejamento operacional, tá bom? Então, a vigência, como eu disse, ela é de 4 anos, no caso do PPA, né? Não é de 1 nem de 2, é pluri, então é mais de 1, né? Então, mais de 1 ano, então seria 4 anos para o plurianual, tá bom? Então, e outra coisa que eu queria falar aqui seria sobre o ciclo orçamentário. Deixa eu colocar aqui rapidinho, ciclo orçamentário, né? Que ele vai ser composto de 4 etapas, 4 fases. Então a gente vai ter a elaboração, vamos ter a discussão, votação e a aprovação, né? Nós teremos a execução e por fim a gente vai ter o controle e a avaliação, tá certo? Então nosso ciclo orçamentário ele é composto aqui, ó, pela elaboração, e a gente vai ver uma questão já a questão da iniciativa do orçamento, né? A iniciativa é do chefe do Poder Executivo, tá bom? A discussão, a votação e a aprovação seria a cargo do legislativo, a execução, né, e o controle e a avaliação por último, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é o plano plurianual, beleza? Então, vamos agora para a próxima. Uma outra questão de 2024, né, bem recente, né, que a gente está em final de março. Então, vamos lá. A lei que impõe ações planejadas e transparentes, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e de resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições, no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, é a lei. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra D de dado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, nessa Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai ver aí que é um conjunto de normas, né, para que a União, os estados, os municípios, né, administrem com prudência as suas receitas e as suas despesas, tá bom?
Então o objetivo seria o que? O equilíbrio fiscal, né? Como tem aqui algum momento aqui, equilíbrio das contas públicas, vai ser obedecer a limites, tá bom? E a questão da transparência, que vai estar associado com a lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Outra questão 2024, agora da Prefeitura de Itumbiara. Entre os princípios orçamentários, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estados, DF e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Trata-se do princípio da. Então, nosso gabarito aqui é unidade ou totalidade. É justamente isso que trata esse princípio, né? Vai ser um orçamento único para cada um dos entes, tá bom? Então, ele vai visar, né? O objetivo dele é evitar a existência de orçamentos paralelos, tá bom? Quando a gente fala em legalidade, né, tem que estar dentro da lei, universalidade, todas as receitas, todas as despesas tem que estar tem que estar previsto, né, tem que estar na lei. Anualidade ou periodicidade, né, pode ter tem esses dois nomes, tá bom? Então, vamos seguir. Agora é uma questão de 2023 do Ministério Público lá do Acre. Vamos lá. O orçamento público se constitui como um instrumento necessário para o planejamento dos recursos a serem arrecadados por meio de impostos e outras receitas, e a destinação desses recursos a cada ano em habitação, educação, saúde, segurança e etc. A partir da sua definição, é possível estabelecer objetivos que vão permitir que os resultados sejam medidos e acompanhados de perto, tornando-se uma peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e a concretização das prioridades do governo para a sociedade. Assim, o orçamento público exerce três funções, sendo elas, então aqui a gente vê sobre as funções de orçamento público. Aí ele diz aqui, letra A, reguladora, determinativa e controladora, letra B, preventiva, executiva e avaliativa, letra C, classificativa, normativa e verificativa, e a letra D, alocativa, distributiva e estabilizadora. Então nós vamos marcar aqui letra D, alocativa, distributiva e estabilizadora, tá bom? Então você tem que saber para sua prova essa questão. Quais são as funções de orçamento? Alocativa. Quando a gente fala em alocativo, o que a gente tem que lembrar, né? A questão de alocar, a alocativa, alocar recursos, né? Investir em bens públicos, também a entidade privada, as entidades, né? Privadas, elas não querem fornecer, então a administração pública ela vai por meio dessa função do orçamento, né? Alocar o recurso. A gente tem a distributiva, que seria o que? Diminuir as desigualdades sociais, e por último a estabilizadora, que seria a questão da estabilidade econômica, tá bom? Então a alocativa seria um ajustamento de alocação de recursos, a distributiva seria a questão da distribuição de renda e a estabilizadora seria a questão da estabilidade econômica, tá bom? Então vamos seguir. Antes de continuar, não se esqueça aí de deixar sua curtida no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí a cidade que você está vendo esse vídeo, né? Então, últimos dias aí antes da sua prova do Instituto Federal Sergipe, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Esse material eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Vamos lá. Questão de 2023. O Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, são instrumentos de planejamento e orçamento estabelecidos por iniciativa do... Então lembra que eu tinha falado aqui um pouquinho anteriormente aqui a questão da iniciativa, né? Aí a questão de vocês, colocou o que aqui, ó? Essa questão de 2023. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas. Então, quando a gente fala essa questão da iniciativa, a gente vai ver lá no seu artigo 165 da Constituição Federal, né?
que é de iniciativa, é lei de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerão PPA, LDO e LOA. Então é iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Então esse aqui é o nosso gabarito. Não é o Legislativo, não é o Judiciário e não é o Tribunal de Contas da União. Tá bom? Então vamos seguir, né? Então vocês têm que tomar atenção que algumas questões, até essa aqui, ó, disse que seria o Legislativo, mas não é o Legislativo, tá bom? É o Poder Executivo. O Poder Executivo. Beleza? Iniciativa do Poder Executivo. A aprovação, sim, seria do Legislativo, tá bom? Então vamos seguir, né? Outra questão 2023, na prefeitura, né? Então, as questões, pelo que eu percebi, de administração geral, de AFO, direito administrativo, são questões relativamente tranquilas, né? Então, a nota deve puxar lá para cima se eles não inventarem fugir do padrão deles, tá bom? Próxima questão, a questão de 2023. Vamos lá. Os aspectos teóricos e legais definem que a lei orçamentária anual compreende o quê? Então, a gente vai ver o quê? Ele diz aqui orçamento das receitas, não, né? Orçamento fiscal, orçamento das receitas. Aí a letra B. Então a gente já anula aqui só do primeiro item, a letra A e a letra D. A próxima, orçamento de despesa de investimento. Então a gente já tem o nosso gabarito aqui, ó, sabendo isso aqui, ó. Vamos lá. Então, nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Então, para a sua prova, saber isso já seria o suficiente, né? Assim, pelo que eu vi, né? Então, ele não costuma se aprofundar muito sobre essa questão de A. Então, o que a gente tem? Se a gente fala em orçamento de investimento, aqui a gente tem as empresas estatais independentes. Então é nesse orçamento de investimento que nós encontramos essas empresas estatais independentes. A próxima, a gente fala sobre o orçamento da Seguridade Social, que a gente vai ter a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. E o orçamento fiscal seria o que sobrasse, né? O que não for orçamento fiscal, orçamento de investimento de Seguridade Social seria orçamento fiscal, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, que a lei orçamentária anual vai ter o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Tá certo? Vamos lá. Próxima questão. O orçamento público é conceituado como? Então, nessa questão aqui, nós vamos assinalar o item correto, a letra A, né? Que fala aqui, o orçamento público é conceituado como? É um instrumento legal que estabelece todas as despesas que poderão ser feitas pelo poder público, com base numa estimativa de receita, né? E eu vou acrescentar mais que a gente tem no orçamento público, que é um instrumento, né? É um instrumento de planejamento, que pode ser privado ou público, tá bom? Então, o orçamento público. Então, o orçamento aqui, deixa eu só acrescentar aqui que seria a questão do orçamento, né? Como a questão pede do orçamento público, então seria essa aqui, ó, que o poder público com base numa estimativa de receita, tá bom? Vamos seguir aqui, próxima questão. O projeto de lei orçamentária anual deve ser enviado pelo executivo ao legislativo. Lembra que eu falei? A elaboração, a iniciativa é do poder executivo. A discussão, né, a questão da discussão, a aprovação seria a cargo do legislativo. Vamos seguir. Então, o projeto de lei deve ser enviado pelo executivo ao legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, tá bom? Sendo que cabe ao legislativo, ele quer saber aqui a parte do legislativo, até qual é o limite para ele aprovar.
Então a gente vê aqui, vamos às opções aqui para a gente fazer alguns comentários. Primeiro semestre do ano antecedente, encerramento da segunda sessão legislativa, início da primeira sessão das comissões mistas e final do primeiro ano de mandato do presidente da República. Quando a gente fala de lei orçamentária anual, a gente sabe que ele é todo ano. Então, todo ano, o Poder Executivo vai enviar para o Legislativo. Então, até aqui, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ele vai encaminhar. O Legislativo, ele vai ter até o final da sessão legislativa. E a gente vai ver aqui nas opções o que? Aprovar até o primeiro semestre do ano antecedente. Não. Vamos passar aqui. Início da primeira sessão das comissões mistas. Não fala isso. Final do primeiro ano de mandato. Não. Aqui estaria mais associado com o PPA. A letra B a gente marcaria por exclusão. Porém, ela era melhor se fosse alvo de recurso, né? Se fosse questão de anulação, né? Seria uma questão de anulação. Por quê? E por que eu trouxe essa questão também? Para a gente falar sobre legislatura, sessão legislativa e período legislativo, tá bom? Então, pelo contexto, a gente marcaria essa B, mas não é o encerramento da segunda sessão legislativa. Quando ele fala que é o encerramento da segunda sessão legislativa, seria a ideia que fosse no segundo ano do mandato. Só que não é o caso, né? Seria no segundo período legislativo ou no encerramento da sessão legislativa, tá bom? Então, vamos fazer alguns comentários aqui. Quando a gente fala em legislatura, a gente vai falar nesse período de 4 anos, tá bom? Que coincide com os mandatos deles, tá bom? A sessão legislativa seria o período de 1 ano, tá bom? Então, por isso que a gente, dentro de uma legislatura, temos 4 sessões legislativas. E o período legislativo seria o quê? Se um fala em 4 anos, o outro é 1 ano, o período legislativo seriam os 2 semestres, né? Então, são 2 períodos semestrais. Então, por isso que a questão aqui ela ficou um pouco estranha, né? Porque ele, por anulação, a gente exclusão, né? A gente marcaria a letra B sendo a menos errada, mas ela também está estranha, tá bom? Então, vamos lá seguir agora para a próxima questão. Outra questão agora de 2023 da Universidade Federal do Goiás. Vamos lá. Qual alternativa contém apenas estágios da execução da despesa orçamentária? Sim, e outra coisa que eu queria reforçar aqui, que a gente viu aqui na primeira questão, né? O plano plurianual, ele inicia-se no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e vai até o primeiro ano do seu sucessor, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Qual alternativa contém apenas estágio da execução da despesa orçamentária? Então, vamos aqui escrever, né? Falou em despesa, falou em receita. Se a gente fala em receita, o que a gente vai ter? A gente vai ter a previsão, a gente vai ter o lançamento, vai ter a arrecadação, e por fim o recolhimento. Então essas aqui seriam as etapas, os estágios. Quando a gente fala em despesas, a gente vem aqui, ó, empenho, liquidação e pagamento, tá bom? Então, não vá para sua prova sabendo esses detalhes aqui, ó. Falou em despesa, o que a gente tem? Empenho, liquidação e pagamento. Falou em receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, né? Então, não há pagamento sem a liquidação. Vamos seguir. Então, previsão, lançamento e arrecadação. Empenho, lançamento e pagamento. Então, ele quer sobre a despesa, né? Se é sobre a despesa, a gente vê aqui, ó, empenho, liquidação e pagamento. Nosso gabarito aqui é a letra
de dado. Aqui, ó, empenho, liquidação e pagamento, tá certo? Previsão não, lançamento não, lançamento e arrecadação e previsão também não, tá bom? Então, vamos seguindo. Próxima questão, também de 2023. Qual é o orçamento que envolve toda a programação de gastos da administração pública direta e indireta, que no âmbito federal abrange os poderes da União, das fundações, das autarquias e dos fundos? Essa daqui, até quando eu estava falando assim, eu fiquei, oxente, é porque eles são no detalhes, né? Quando a gente fala aqui sobre orçamento fiscal, investimento e da Seguridade Social. Só que aqui ela nem dificultou. Ela botou três itens que não tem relação com o orçamento, né? Ele colocou orçamento social, estatal e geral, sobrando somente aqui, ó, o orçamento fiscal, tá bom? Então nosso orçamento vai ser o quê? Orçamento fiscal, investimento e seguridade social, tá certo? Então, era isso nessa questão. Então, não existe orçamento social, não existe orçamento estatal e não existe orçamento geral, tá bom? Então, vamos seguir aí. Agora, uma questão de 2019. Uma classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade identificar os objetos de gasto. Então essa aqui foi a questão mais complicada desse material que eu fiz, né? Então vamos lá. Tem por finalidade identificar os objetos de gastos, tais como vencimento, vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiro prestados sob qualquer forma, equipamento, material permanente e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. É denominado o quê? Então vamos aqui ao gabarito, que seria elemento da despesa. Mas antes de seguir, vamos fazer algumas informações, né? Quando a gente faz essa classificação, a gente teria aqui, ó, categoria da despesa, categoria econômica, categoria econômica, GND, que seria o grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa e, por último, subelemento, né? Ou desdobramento. Então, quando a gente fala aqui, ó, então aqui seria o primeiro dígito. Quando a gente está fazendo a classificação, a gente tem o primeiro dígito. O segundo dígito seria o GND, que seria o grupo da natureza da despesa. O terceiro e quarto dígito seria modalidade de aplicação. Quinto e sexto dígito seria o elemento da despesa, que aqui seria o que? O objeto do gasto, que é o nosso gabarito aqui, ó. Objeto do gasto. Deixa eu botar aqui. Objeto do gasto, tá bom? Quando a gente fala na categoria econômica, a gente vai ter uma despesa corrente ou uma despesa de capital. A despesa corrente, né, que seria a questão de consumo, né, a questão do consumo. A despesa de capital seria, por exemplo, um permanente, por exemplo, um investimento. Quando a gente divide para GND, que seria o grupo natureza da despesa, aqui a gente vai ter uma divisãozinha, um esclarecimento. A gente vai ter aqui, por exemplo, investimento, inversão financeira, por exemplo, tá bom? Na modalidade de aplicação, o que a gente quer? É de que forma serão aplicados os recursos, né? Se é uma aplicação direta, tá bom? E o elemento da despesa seria o objeto do gasto, que é justamente isso que a questão está pedindo aqui, tá bom? Então, ela identifica o objeto do gasto, tais como
vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, né? Então tudo isso está associado com elemento da despesa, que é o objeto do gasto, tá bom? Vamos seguir aqui. Antes de continuar, não se esquece de deixar a sua inscrição no canal, de deixar a sua curtida nesse vídeo para ajudar o canal, tá bom? E comenta aí, né, o nível, como é que vocês estão aí para essa prova do Instituto Federal de Sergipe. Vamos seguir. Questão agora 2019. De acordo com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre... Então, lembra que eu falei aqui, ó, do artigo 165, aqui, ó, escrevi aqui em algum momento, aqui, ó, artigo 165 da Constituição Federal, é iniciativa do Poder Executivo, a PPA, a LDO e a LOA, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer aqui a questão da LDO. Então, a LDO, ela tem algumas atribuições ou funções que estão na Constituição Federal, porém, na LRF foi incluído mais algumas, trouxe mais atribuições para ela, para a LDO, tá bom? Então, na LDO, na Constituição Federal, o que ela fala? Ela vai falar aqui, ó, sobre metas e prioridades da administração pública federal. Vai ter o que? Diretrizes da política fiscal. Vai ter dispor sobre as alterações na legislação tributária e também vai estabelecer a política da aplicação das agências oficiais de fomento, Então, a Constituição Federal trouxe essas atribuições, né? Então, vai compreender isso: metas e prioridades da administração pública federal, diretrizes da política fiscal, dispor sobre as alterações na legislação tributária, estabelecer também a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá bom? Mas o que aconteceu? A LRF ampliou essa importância da LDO e atribuiu outras funções, né? Então a gente vai ter o que também? A gente vai ter aqui, ó, o nosso gabarito, que é a letra C de casa, o equilíbrio entre receita e despesa. A gente também tem critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos, e também vai ter a questão da transferência de recursos públicos para entidades públicas ou privadas, tá bom? Então isso aqui você pode ver lá no artigo 4º da LRF, e também o artigo 165 fala da Constituição Federal sobre a LDO, tá bom? E a última questão aqui do nosso materialzinho, né? Vamos lá. Os estágios de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento são percorridos pela receita orçamentária, tá certo? Despesa orçamentária não, receita extra orçamentária não, despesa extra orçamentária não. Então a gente falou aqui, ó, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Então o nosso gabarito aqui é a letra B. Então, saber quais são os estágios da receita: prever, lançar, arrecadar e recolher. Quais são os estágios ou etapas da despesa: empenho, liquidação e pagamento, tá bom? O que mais a gente tem para comentar aqui? Quando ele fala aqui em receita orçamentária, o que acontece nela? Pertencem ao Estado. Essa receita pertence ao Estado. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a receita extra orçamentária, que elas não pertencem, né? O Estado, ele é mero depositário, né? Seria um valor que seria transitório pelo cofre público, pelas contas, né? Tá bom? Então a receita orçamentária, ela pertence ao Estado.
ela integra o patrimônio público, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Então a gente viu aqui o material, ele vai ficar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Então, boa prova para quem for fazer Instituto Federal do Sergipe, né? No dia, acho que é dia 7. Então, sobre AFO, o que a gente comentou? A gente comentou sobre o PPA, LDO e LOA. PPA, né? Seria 4 anos a vigência, inicia no segundo ano do mandato. A LDO, né, que é 1 ano e meio, e a LOA de 1 ano. Na LOA a gente tem o que? Orçamento fiscal, de seguridade social e de investimento. Saber, pelo menos saber que tem essa divisão, né? A LRF, né, que tem o objetivo do equilíbrio das contas públicas, alguns princípios, né? É bom você saber. Também aqui acrescento a exclusividade, né? Outro princípio que você tem que saber, né? O orçamento público, a gente viu as funções do orçamento, viu de quem é a iniciativa de propor, né, iniciativa da PPA, LDO e LOA, que é o Poder Executivo. Pronto, então era isso que tinha para ser nesse vídeo, tá bom? Então se você gostou desse material, dessa aula, né, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, tá bom? Comenta alguma coisa, tá bom? E boa sorte para quem for fazer a prova de assistente em administração. E valeu!